Estamos no centro do Rio de Janeiro, em frente ao Real Gabinete Português de Leitura. Em 1838, 40 amigos imigrantes decidiram fundar uma biblioteca com obras lusitanas. A gente veio até aqui para falar de informação, no passado e no presente. Quando o Real Gabinete Português de Leitura foi criado, a população mundial era de aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, um terço do que a gente tem hoje em todo o mundo. A produção literária também era bem menor do que temos hoje. Hoje aqui são cerca de 390 mil exemplares. Se nós considerarmos que cada livro tem em média 200 páginas e cada folha 2.500 letras, só esse acervo, o número é impressionante, 195 bilhões de letras. Levando essas informações todas para o mundo digital, cada letra equivale a 1 byte. Portanto, só no Real Gabinete são 195 bilhões de bytes. Mas por que a gente está falando disso tudo? Para fazer uma comparação. Se o volume de dados e informações que o planeta Terra despeja nas redes todos os dias é de 2,5 quintilhões de bytes, esse número com 17 zeros que você está vendo aqui, significa que todo santo dia a gente produz 13 milhões de bibliotecas como essa em dados para colocar na internet. Quanto tempo levaríamos para aprender tudo isso? Como vamos acumular conhecimento se a cada 2 dias cria-se mais conteúdo e dados do que em todo o intervalo entre os anos de 1100 e 2003? O desafio é saber que papel terão as escolas daqui a 10 anos neste cenário de abundância de informação. O tio tá todo mundo no Marte. Democratizar a educação não é sobre ter acesso às bases de dados, é sobre um método de aprender. Hoje a gente fala muito no aprendizado da máquina. Welcome, everyone. A gente está preocupado em como a gente vai ensinar uma máquina, a gente está deixando de lado como que a gente vai ensinar a nova geração, que tem acesso ilimitado à informação, mas não tem o processo do aprender. Ai, eu tô sentindo um pouco de medo. As plantas se mexem. A ideia desse episódio é ver como nós estamos nos preparando para as profissões do futuro. Que tal estudar a Roma Antiga andando pelas ruas, ouvindo os sons que uma inteligência artificial reconstruiu como se fosse de época? O assunto agora é educação. A previsão é de que 2 bilhões de alunos usarão serviços digitais de aprendizado até 2050. Mas como vai ser isso? Seremos alunos reais indo para a escola? Seremos alunos virtuais? Ou será um avatar como eu, que vai sentar nos bancos da escola? Ninguém aprende do mesmo jeito. A sala de aula, como está no nosso imaginário, ela se inseria muito no conceito de uma produção industrial em série. O mundo digital, o mundo ciberfísico, ele tem uma outra estética, ele tem um conjunto de novos valores. Nós não podemos reproduzir a escola do século XX no século XXI sobre pena de fazer algo anacrônico. Então nós podemos pensar que o uso mais imersivo de novas tecnologias vai permitir uma inclusão mais rápida e acelerada de um maior contingente populacional, sobretudo dos jovens de baixa renda.
Nos anos da pandemia, houve uma crise na educação em todo o mundo. As tecnologias, a aprendizagem, o ensino e as formas de avaliação se transformaram durante o isolamento. Nesse período, o atraso do Brasil em relação à educação digital ficou ainda mais visível. Não vai caiu na internet. Caiu? Uhum. E até eu que tenho Wi-Fi aqui, minha internet é ruim também. Ó, deixa as provas pra nós fazer depois. Não consegui entender aquele aplicativo que não abre. É pra ficar tentando, login senha que uma hora ele entra. A tecnologia, ela facilita algumas atividades, possibilita experiências diferentes, mas também nós percebemos isso durante o tempo que estivemos com aulas remotas, a dificuldade de algumas famílias nesse contexto. Muitas famílias não conseguiram acompanhar essa nossa proposta, né, de aulas remotas e vinham aqui à escola pegar atividades escritas porque tinham um celular para atender várias crianças em casa e os próprios pais não sabiam também como orientar. De um lado, temos 29% dos brasileiros plenamente conectados. Do outro, 20% sem conexão alguma. A falta de acesso às aulas online causou uma maior defasagem de aprendizado. Nós compramos o telefone para ter acesso à internet. Mas como o sinal lá em casa não pegava bem, eu tive a ideia de fazer a barraca aqui perto da lavoura, onde o sinal é melhor. E a gente, como pais, a gente ajuda como pode. Em 2021, 3 em cada 10 alunos do segundo ano do Fundamental não sabiam ler nem escrever, tanto nas escolas particulares quanto públicas. Em relação à matemática, 4 a cada 10 crianças do quinto ano não conseguiam identificar figuras geométricas. O Brasil tem 55 milhões de estudantes, 2 milhões de professores, 2 milhões de profissionais ligados à educação. Então, no Brasil, tudo é muito grande. E 80% dos professores declararam que não estavam preparados para a educação online. Mas a gente teve que fazer por uma exigência da realidade. E houve muito aprendizado com relação a isso. O desafio do futuro é diminuir problemas e potencializar capacidades. Inteligência emocional, postura empreendedora, capacidade de resolução de problemas, alfabetização digital são práticas que precisam ser estimuladas nos dias atuais para assegurar o sucesso dos alunos no futuro. Vamos avançar na direção do futuro e não vai ser com cimento e tijolo. Porque cimento e tijolo não ensina. Nós temos que pensar no uso de tecnologias disruptivas para avançar muito e acelerar o processo educacional inclusivo para todos, para que nós avancemos muito rapidamente na capacidade de incorporar novos padrões educacionais à população brasileira. A série Robô Sapiens veio para Pereira Barreto, no interior de São Paulo, um município com pouco mais de 25 mil habitantes. É um lugar tranquilo, a 8 horas da capital. Depois de alguns minutos sentados na Praça Central, é possível entender que as informações por aqui correm no boca a boca. E um dos assuntos que estão circulando na cidade é o projeto de ensino com realidade virtual nesta escola. Quando a gente entrou no pátio do colégio, a movimentação era normal. Mas foi só entrar nesta sala que demos um salto para outro tempo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, professora. Bem-vinda. Muito obrigada. Fique à vontade, por favor. Esse óculos de realidade virtual é como se fosse um videogame, só que o diferencial dele é que vocês estarão dentro. Só que aqui faz parte de um projeto que é sobre a preservação dos corais. E a gente pegou o quê? Pegamos a Ilha de Palau, porque a Ilha de Palau é um lugar onde tem a maior concentração de corais do mundo. E a coisa mais linda são corais moles, né, que a gente fala. E hoje vocês vão visualizar isso dentro desse óculos de realidade virtual.
umas plantas azuis, umas plantas laranja. Você já tinha visto o oceano desse jeito? Não, nunca tinha visto. E o que você tá sentindo? Ai, eu tô sentindo um pouco de medo. As plantas se mexem. Ave Maria, eu tô... Ô tio, eu tô no fundo do mar, tio. Ô tio, eu quero tirar. Eu tô morrendo afogada. Me ajuda. Você quer tirar? Ô tio, eu quero tirar. Calma, vou tirar, tá bom? Calma, vou tirar. Essa escola faz parte de um projeto da Universidade Americana de Stanford, que estuda o uso da realidade virtual na aprendizagem. Ao todo, 12 mil crianças, 40 escolas fizeram parte do estudo. A gente foi para lugares muito remotos, difícil acesso, tivemos vários problemas de locomoção, mas foi muito gratificante, a gente aprendeu demais. E o incrível é que as crianças entram numa realidade, ficam hipnotizados, eles chegam em você e falam assim, tio, que legal, as aulas poderiam ser desse jeito, porque a gente aprende muito mais rápido. A tecnologia em si não é novidade, mas é a primeira vez que um estudo desse tamanho acontece em todo o mundo. A coordenadora do projeto em Stanford é a brasileira Ana Miller. E o projeto ele tem uma característica que ele não é só um projeto de pesquisa. Então, como eu estou dentro de uma instituição de pesquisa, que é a Stanford, mas ele é maior do que isso. Ele é um projeto onde a gente busca também o impacto social e a inclusão digital. A gente quer também trazer o acesso a essa tecnologia para essas crianças, principalmente porque dentro do trabalho que eu faço, eu vejo o quanto isso é transformador para muitas das crianças. Nossa! As pessoas! Ele mandou as pessoas! Foi a minha primeira vez que eu vi um óculos virtual da minha vida. Você nunca tinha visto um óculos virtual? Gostou? Você já tinha aprendido sobre o mar desse jeito? Não, nunca. Você já foi pra praia? Sim. E é a mesma coisa que você viu hoje? Não. Não? Qual que é a diferença? A diferença é se você não precisa se preocupar com a respiração, se você pode ficar mais tempo lá e ver tudo que é bom debaixo d'água. Aí eu acho que é melhor pra gente aprender. Tipo, aí nunca a gente vai esquecer da nossa vida, nunca da primeira vez, sempre da primeira vez a gente nunca esquece. Uma experiência assim incrível, porque nos aproxima daquilo que a gente trabalha, torna assim possível. A gente fala de oceano, mas as crianças não tinham dimensão do que seria um oceano, um fundo do mar, os efeitos causados, né, pelas nossas ações negativas. Então isso daí aproximou com aquilo que a gente já trabalha em sala de aula. Depois de assistir ao vídeo no óculos de realidade virtual, os alunos voltaram aqui para a sala e eles vão passar por um teste para entender exatamente o que eles absorveram do conteúdo, das imagens. A ideia do projeto é justamente fazer essa comparação do quanto eles conseguem aprender mais ou menos com o uso da tecnologia. O quanto você teve a sensação de ter visitado outro lugar? Quanto mais as crianças sentem que elas são capazes de aprender, mais elas vão se engajar na atividade, mais motivadas elas vão estar, mais esforço elas vão colocar para resolver aqueles problemas. E isso tem um reflexo não só nas notas, né, no desempenho acadêmico, como também na escolha profissional mais na frente. Hoje nós viemos na casa do Pedro Augusto, que estava com a gente mais cedo lá na escola, para conhecer a dinâmica da família, como funciona a tecnologia aqui dentro dessa casa, e a dona Zilda, que está recebendo a gente. Hoje o Pedro teve uma experiência diferente na escola, com realidade virtual. O que você achou de toda essa experiência? Eu achei legal o jeito que ele falou. Mamãe, dá a impressão que você tá lá no mar e você consegue... Parece que tem gente passando por cima de você. Falei, nossa, que interessante, né? A sensação é interessante. E, na verdade, ajuda ele até no processo de desenvolver mais rápido.
com certeza terão crianças que vão ter mais acesso aos equipamentos do que outras. Nesses casos, é fundamental, primeiro, né, a implicação do governo, né, então políticas públicas que levem isso em consideração e essas parcerias público-privadas. Considerando que a velocidade de evolução tecnológica é muito mais rápida, eu diria que, assim, em 5, 10 anos, eu esperaria ver muito mais acessível essa tecnologia nas salas de aula. A cerca de 660 quilômetros de Pereira Barreto está o bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Nosso destino é a escola do SESI, o Serviço Social da Indústria, onde outro tipo de tecnologia ajuda no aprendizado dentro da sala de aula. O colégio fica pertinho do Parque da Independência, às margens do rio onde Dom Pedro I teria dado o grito da independência. Pedro, o Brasil está como um vulcão. O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. Fique. É o que todos pedem ao magnânimo príncipe que é Vossa Alteza, para o orgulho e felicidade do Brasil. Independência! Ou morte! Se esta cena se repetisse nos dias de hoje, muita coisa seria diferente, claro. As cartas de José Bonifácio e de Leopoldina, por exemplo, poderiam ter sido escritas com a ajuda de uma inteligência artificial. Os autores poderiam ter usado a Letros, por exemplo, uma plataforma que já existe e está sendo usada em aulas de português de colégios públicos e privados do Brasil. Uma dessas escolas é a do SESI Ipiranga, em São Paulo. Aqui aparece a produção de todo mundo com as notas. Mas eu quero ver só a sua. Eu consigo verificar o que você fez de certo e o que você ainda precisa melhorar. Nesse caso aqui, ele está vendo sobre a escrita formal da língua portuguesa. Então, aqui ele está falando que você precisa desenvolver melhor esse aspecto com relação à produção dos parágrafos. A Letros foi desenvolvida aqui mesmo no Brasil. O programa recebeu um prêmio global da Unesco em 2020 como a melhor iniciativa do mundo a unir inteligência artificial e educação. Ele analisa rapidamente os textos e aponta os erros de gramática, de ortografia, além de sugerir uma organização de ideias e identificar plágio ou cópia. Eu achei que no começo foi um pouco difícil também, porque eu nunca tinha feito antes redação. Só que eu achei que a Letros ela é muito boa também quanto a corrigir e dar o feedback pra gente depois de fazer a redação, porque ela explica direitinho o que a gente pode melhorar, o que aconteceu, entendeu? O que a gente pode mudar, coisas, palavras que a gente pode substituir. A inteligência artificial já corrigiu centenas de milhares de redações em todo o Brasil. E o melhor é que o programa aprende a cada correção que realiza e se tornou um ótimo aliado na sala de aula. Pro vestibular, para Enem, essas coisas, eu acho muito bom o fato da gente estar sempre treinando. Os professores recebem um relatório com gráficos que mostram o desenvolvimento da turma e de cada aluno. Com base nas informações dadas pela inteligência artificial, é possível planejar melhor as aulas e focar nas dificuldades. Eles começaram a prestar atenção, a ver o que eles estavam errando. Ele falou assim, na próxima produção eu não vou escrever mais isso. Então, mostra de uma forma que é muito mais atual para eles, porque eles estão mais conectados, e me ajudou a demonstrar isso de maneira mais ilustrativa. Por exemplo, aqui é um erro, está mostrando exatamente o erro. Ao invés de uma nota, vai me mostrando o troféu com cores, de acordo com a cor que ele conseguiu alcançar. Então, se a gente consegue casar as duas coisas, a escola da maneira tradicional que se conhece, com a tecnologia, você vai conseguir desenvolver habilidades nos alunos que talvez não fossem tão simples para eles. As gerações Z e Alfa são nativas digitais. Os jovens adultos da geração Z acompanharam a evolução exponencial de muitas tecnologias. Já as crianças, nascidas a partir de 2010, elas sabem mexer em celulares, computadores e a vida está quase sempre a um clique. Poucas coisas interessam mais a esta geração do que a tecnologia. A tecnologia, ela é um idioma.
E quando a gente não insere a tecnologia da informação no dia a dia das crianças, a gente não está ensinando um novo idioma para elas. Eu não estou falando sobre programar, fazer um código, ensinar a programar. Estou falando sobre ensinar como a informação funciona, mostrar como navegar na informação, como selecionar fatos verdadeiros e distinguir os fatos falsos, como utilizar isso de uma forma melhor no seu processo de tomada de decisão. Pessoal, hoje nós temos uma tarefa especial. Nas nossas aulas de pensamento computacional e jogos, vocês têm feito descobertas muito importantes. Nessa escola particular de São Paulo, crianças de 7, 8 anos estão iniciando seu letramento digital, aprendendo o beabá da programação. Nós vamos iniciar com uma sequência em que vocês vão ter que ler uma história e, depois de ler essa história, descobrir se a sequência que nós, professores, organizamos é uma sequência que vai fazer com que o cubeto execute a ação para chegar no lugar que nós queremos. Então, olha lá, o Bernardo vai iniciar lendo a história que nós criamos. B. O cubeto inicia uma viagem no ponto 1A. É preciso escolher maçãs na árvore para se alimentar. Ele precisa passar pelo alto da montanha para resgatar os bebês dragões, para então levá-los para sua mãe dragão, que está aprisionada no castelo medieval. A nossa missão, então? Ajudar o cubeto. Ajudar o cubeto. O castelo passando pela árvore e a montanha. Muito bom. O cubeto é um recurso tecnológico computacional que a gente utiliza especialmente nas séries iniciais. Ele tem um caráter lúdico que faz com que as crianças consigam desenvolver, dentro de aspectos pedagógicos que nós queremos alcançar nesse componente curricular de pensamento computacional, a ideia de padrões e sequências de comandos que a criança planeja e o robozinho executa. O princípio do cubeto é ensinar os conceitos de programação sem recorrer às telas ou a outro dispositivo. Como isso é possível? Acompanhe. Cada pecinha que eles movimentam neste tabuleiro representa um comando, como se estivessem montando os códigos para o cubo de madeira se movimentar sozinho. Parece um jogo, mas dessa forma divertida, acabam programando o robozinho para cumprir o esperado. Na história diz que ele começa em qual local? Malu, dá uma olhadinha na história. Ponto 1A. Isso mesmo. Frente, direita, frente. O que aconteceu, pessoal? Ele virou para a esquerda quando ele tinha que virar para a direita. Ele piscou. Então, qual comando estava errado, Malu? Aqui. Esse. E por que ele estava errado? Porque virou para o outro lado. Conseguiram corrigir esse erro? Sim. Tem certeza que agora a nossa sequência de comandos está correta? Sim. Então vai lá. Esse trabalho em equipe é super importante para essas crianças que vão entrar no mercado de trabalho lá no futuro com provavelmente funções ou profissões que a gente ainda nem sabe quais são, mas que eles vão precisar ser resilientes para resolver um problema, eles vão precisar ter muita criatividade para solucionar problemas complexos, não problemas simples, mas problemas complexos. Se utilizar do computador, se utilizar de recursos computacionais para fazer isso, trabalhar em equipe. Então, esse conjunto de habilidades é super importante para que não só eles, mas que todos os alunos do país consigam entrar no mercado de trabalho super qualificados. Olha lá, e agora? Ele vai virar para qual lado? Vocês corrigiram ou não? Muito bem, corrigiram o erro. O cubeto conseguiu chegar onde, gente? No castelo medieval, salvou o bebê dragão e a mamãe dragão, é isso mesmo? Muito bom. Cada vez mais a gente vem construindo algo que a gente chama de intimidade artificial, né? Você começa a criar uma intimidade com a máquina porque ela está ficando cada vez melhor do ponto de vista de interação. Seja um assistente por voz, que você conversa com ele na sua casa, seja por um sistema de chatbots, de escrita. Um dos riscos que a gente corre, que eu vejo, é criar essa intimidade artificial. Assumir que aquele assistente pessoal que você está conversando realmente
é como se fosse uma personalidade ali. Esse robozinho mora há 1 ano em Itajaí, Santa Catarina, na escola do SESI. Ele só tem 60 centímetros, mas tem um papel bem grande nessa escola. É bem mais do que um brinquedo. Eu não me lembrava do meu nome, aí a escola S fez um concurso onde todos os alunos podiam participar. Vocês sabem qual é o meu nome? O meu nome é Cepite. É muito divertido, eu me sinto muito animado, eu nunca vi um robô na minha vida, praticamente. Só aqui nessa escola que eu vi, o primeiro robô que eu vi na minha vida. O Cebit é um robô humanoide japonês programado para ensinar várias coisas, entre elas a leitura e coordenação motora para os pequenos. Embaixo. Ele acaba se tornando um mediador privilegiado em uma série de temas e situações, né? Ele tem um impacto direto no afetivo das crianças. O aluno mais maduro pode até participar do processo de programação, né? Pode até participar do texto que vai ser escrito e elaborado para o robô, para ser falado na voz do robô e na voz do interlocutor dos robôs. Então, tudo isso aí pode ser considerado. Boa tarde, turma do 4º ano Ninja. Vamos começar? Sim! Marcela, vou começar com você. A Marcela vai declamar o poema Os Animais da Terra. Animais fazem parte da natureza, assim como a gente. Por isso tem que pensar e ser inteligente. Parabéns, Marcela, lindo o seu poema. Agora é a vez da Cecília. Ela vai declamar o poema Natureza. Além do conteúdo, também ajuda na socialização, participa de várias aulas do intervalo, dança. Ele reconhece o rosto dos alunos com câmeras, sensores e microfones inteligentes. Os poemas que os colaboradores ninjas fizeram estão tão lindos. A gente aprendeu bastante coisa com ele e a gente consegue aprender de um jeito bem divertido. Eu aprendi sobre a Lei Áurea, a gente aprendeu sobre o trânsito, a gente aprendeu muitas coisas. Quem vai me ajudar agora é o Davi com um poema Árvore. Galhos e troncos, folhas secas no outono ficam sempre no abandono. A aula fica diferente com ele aqui? Fica. Só muda o professor. Quanto aprendizado. Quero continuar. É muito legal. Eu sempre gostei de robô, dessas coisas. Eu aprendi que não é tão fácil controlar um robô assim como se pensa. Tem que ter um processo de programação, várias outras coisas. Lidar com a inteligência artificial e construir tudo isso faz parte da civilização do futuro, né? Que está em elaboração numa velocidade, diria, estonteante. Eu também gostaria de participar. Posso? Sim! I think the man of the future needs to consider AI as an important tool. The belief that let's just get a safe, repetitive job and work hard and everything will be great. That belief is wrong. It's no longer acceptable to do routine work that requires no training and no thinking. People need to think about either using their brain or their heart in a job that's either creative or compassionate or connecting to people. Alunos deste laboratório de robótica do SESI São Paulo colocam as palavras do Dr. Kai-Fu Lee em prática todos os dias. Se eu não tivesse a robótica, eu não saberia o que fazer. Então, assim, isso abriu várias portas para mim. Eu conheci
outras pessoas, conseguir me relacionar em equipe, conseguir ter uma desenvoltura melhor. Então, eu acho que não é só sobre construir robôs, mas sim se tornar uma pessoa melhor. Então, por isso que eu acho que tem que ter a robótica. Essa paixão do Arthur pelos robôs começou quando ele ainda era criança. Estava no primeiro ano da escola. Eu sempre me interessei por essa área, tanto que eu aprendi a gostar da robótica mesmo. Nas aulas, com alguns bloquinhos que o SESI proporcionava pra gente. No 6º ano do Fundamental, acabou se destacando num torneio de robótica da escola e não parou mais. Hoje faz parte do time oficial de robótica do SESI e ensina as crianças a programar desde pequenas. Sou mentor de algumas crianças que estão em um nível um pouco mais fácil, vamos dizer, da robótica, e eu sempre incentivo eles a entrarem nesse caminho, que é um caminho muito promissor. É a rede FabLab com foco na cultura maker e na troca de aprendizagens. Aqui é um laboratório de prototipagem, né? Então você pode fabricar qualquer coisa, né? Esse laboratório veio para a rede justamente para quebrar, né, aquele paradigma só de giz e lousa, né? Então, o aluno nesse laboratório ele tem a oportunidade de poder criar. A gente tem vários projetos sociais que tem o intuito de espalhar ciência e tecnologia para a nossa comunidade. Então, a gente tem o nosso projeto Get Up, que é esse robozinho aqui de luz. Então, como ele funciona? A gente tem um sensor de luminosidade. Então, o que acontece? Quando a gente joga um feixe de luz muito forte nele, o robô ele anda para frente. E quando ele não está recebendo essa luminosidade, ele fica parado, como vocês podem ver. Ó. Se eu coloco a luz da lanterna nele, o robô ele anda para frente ou faz curva. E aí, se eu não coloco, automaticamente ele não faz nada. A gente criou o Get Up porque com o Get Up a gente consegue ensinar uma coisa muito mais simples e que as crianças também se divertem. Porque normalmente elas não têm acesso a isso. Então, como é o primeiro contato, isso se torna algo muito incrível. E a gente consegue abrir uma porta que lá na frente elas vão conseguir desenvolver isso com muito melhor. Ana Clara também faz parte dos apaixonados por robótica. Ela, ao contrário do Arthur, nunca imaginou que ia seguir por esse caminho. Eu achava que não era uma coisa que me interessava tanto, tecnologia. Eu falava, nossa, eu sou péssima em matemática, talvez nada pra mim vai dar certo lá. Só que assim que eu entrei, eu percebi que não era só isso. Tinham muitas mais coisas que envolviam essa área. No FabLab você consegue tirar do imaginário do aluno e fazer ele construir na prática, né? Então ele consegue, sozinho lá, com auxílio do professor, né? Programar, modelar e construir. Os times do SESI participam de torneios de robótica no Brasil e no mundo. As competições têm temas que mudam todos os anos. O desafio é desenvolver robôs que possam solucionar problemas do cotidiano. No Brasil, a gente enxerga que a gente tem muito potencial para ciência e tecnologia, muito. Só que lá fora, por exemplo, as crianças de 6, 7 anos já sabem programar em blocos, por exemplo. E um estudante de 12 anos aqui ainda nunca teve contato com esse tipo de programação. Na realidade, a robótica ela vai vir junto com as profissões do futuro. As empresas elas vão exigir do currículo dos estudantes esse conhecimento básico. Eu entrei na robótica, eu ainda não sabia o curso que eu queria cursar na faculdade. Eu acredito que a robótica consegue auxiliar os estudantes até nisso, até nos seus objetivos, onde eles querem chegar. Preste atenção nesta escola. Parece futuro, mas o ano é 2022. Estes aprendizes de cientistas estudam no SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em São Caetano do Sul, Grande São Paulo. Ele é um centro de referência porque ele integra tecnologias. Ele propõe uma aplicação prática, imediata. São experimentos muito ricos em integração, sejam eles de motores, sensoriais, robóticos e uma série de outras tecnologias.
Os alunos têm entre 14 e 18 anos e estão à procura de uma formação profissionalizante e técnica para se requalificar e ter maior chance de entrar no mercado. Eu tenho 18 anos, eu faço técnico em mecatrônica. De manhã eu vou para a escola estadual. Na parte da tarde eu venho para o Senai. Tenta alinhar ele para ficar sempre na direção aqui do corpo. Isso, perfeito. Esta é a realidade de muitos alunos do Senai. O aprendizado é complementar ao ensino tradicional, porque tem um currículo diferente. Existem cursos de robótica, internet das coisas, big data, computação em nuvem e conexão 5G. Inteligência artificial parece algo muito distante do nosso dia a dia, mas acabamos nem vendo, a gente usa todo dia. Então, de pouco em pouco, tá vindo do nosso cotidiano. Vamos lá, qual a posição inicial do X aí? Os cursos são gratuitos e chamam a atenção de empresários também. Os adolescentes têm a oportunidade de aprender na prática e fazer um treinamento para os desafios do futuro. A segurança na indústria, por exemplo. Hoje em dia, nós temos áreas de risco na indústria, onde o trabalhador, ele não pode ingressar. Então, através desse dispositivo, fazendo o movimento nele, você movimenta o robô real, dando mais segurança para o operador. Você vai simular todos os movimentos do robô real que você fez pelo Teach Paint e aqui virtualmente ele vai passar esses movimentos para o robô virtual e depois a gente vai aproveitar isso para fazer o programa para o robô real. Pode tentar aí. O que é bacana isso é que a aula fica mais divertida, né? Ao invés de usar um mouse convencional e a gente movimentando como fazem nos softwares 3D, aqui é uma ferramenta legal para deixar aí, vamos dizer assim, a nossa didática melhor. Agora faz o outro eixo, ó. J6, J5, o 4. Na estrutura industrial do Brasil de hoje, 6% dos profissionais são engenheiros e profissionais de nível superior. Em torno de 18% são técnicos. Os demais de qualificação técnica. São operadores de planta, são pedreiros, carpinteiros, soldadores, funileiros, etc. O que está em jogo nesse processo? Há uma transformação e a tendência é que haja uma crescente especialização e polarização do mundo do trabalho. As atividades repetitivas, não cognitivas, serão muito substituídas pelo processo de digitalização, de algoritmos, de inteligência artificial. A tecnologia, com a tecnologia, você tem que ir aprendendo cada vez mais, porque senão você acaba ficando obsoleto, né, na questão da indústria. Todo dia a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, então, isso é do nosso dia a dia mesmo. Quando a gente olha para a educação formal, do jeito que ela foi desenvolvida, ela colocou tudo dentro de uma grade. O sistema de inteligência artificial, ele coloca isso dentro de um aprendizado orgânico. Então, de acordo com a habilidade de cada indivíduo, ele vai direcionando esse processo de aprendizado. Uma das tendências para a educação a médio prazo é o metaverso, a possibilidade de um aprendizado imersivo. Levar, por exemplo, o aluno para visitar planetas do sistema solar. Que tal estudar a Roma Antiga andando pelas ruas, ouvindo os sons que uma inteligência artificial reconstruiu como se fosse de época? Entrar no laboratório de química sem pisar na escola, ou aprender a fazer uma cirurgia sem tocar no corpo humano, podendo praticar quantas vezes quiser. O médico consegue fazer um pré-operatório sem precisar estar com o paciente, porque ele vai lá, está aqui no ambiente de simulação, né, seja em realidade mista ou realidade virtual, e ele consegue fazer o pré-operatório dele. O metaverso, para acontecer do jeito que a gente vislumbra, né, que é um metaverso em que acontece tanto em realidade virtual, quanto em realidade mista, quanto em realidade aumentada, e isso ser uma coisa comum, né, as pessoas terem devices como esses, até usando mais eles do que o próprio smartphone, eu dou aí 10, 15 anos, né? Não acredito que é em menos tempo que isso. As consequências da educação digital são a transformação dos ambientes das salas de aula, o acesso do conteúdo onde quer que o aluno esteja e a substituição de funções de professores. Surgirão máquinas tutoras que irão personalizar conteúdos. Mas será que isso realmente vai democratizar a educação? It's sort of forcing children to interact with a device, a computer, and to sort of
learn how the device wants them to act rather than another human being. So do you think they're tools of exclusion? Yeah, the very fact that you're in the situation that you're being sized up by a machine rather than a human means that you're already not really winning. A tecnologia, ela nasce com um propósito. E geralmente é de fazer o bem. Mas mesmo assim tem tecnologia que nasceu com o propósito de fazer o mal. Na verdade, o que muda é como a gente usa a tecnologia. Neste episódio, nós vimos que a educação molda a forma de olharmos para o mundo. E a tecnologia aparece neste cenário futuro como uma ferramenta para democratizar o acesso aos conteúdos que já existem e, por que não, nos levar a novos lugares, reais ou virtuais. Se a inteligência artificial for a tutora do aluno e souber direitinho o que cada um tem que aprender para criar e produzir conhecimento, o conteúdo pode estar na internet, num livro, num jogo e até no metaverso. A gente vai ter que mudar o nosso conceito de informação, conhecimento e aprendizado. O desafio é e será ensinar as novas gerações a fazer as perguntas corretas para a inteligência artificial. O que nós ouvimos de entrevistados e especialistas nos faz pensar: vai chegar na frente quem tiver maior velocidade de análise e de tomada de decisões. E a pergunta, como sempre, quanto dessas decisões será do homem em 2030, 2050? A equipe do RoboSapiens termina esse episódio impactada com os exemplos que a gente viu pelo Brasil e pelo mundo. Por outro lado, nós constatamos que ainda temos muito o que fazer para que todas as crianças tenham acesso a esse futuro hiperconectado. As informações até estão disponíveis para grande parte dos habitantes desse planeta. Mas na sociedade do futuro, o que se espera é que todos tenham acesso às mesmas oportunidades.